O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulão e Neftali, para que se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os homens doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos neste período que é justamente o período ainda do Natal, mas após a semana da manifestação de Jesus, a Epifania. Nós celebramos ontem, né? Quem foi à missa no domingo, seja a missa das vésperas, no sábado à noite ou na missa dominical, celebrou a liturgia aonde os reis magos encontram o menino Jesus junto à Virgem Maria. E nós continuamos essa sequência da semana da Epifania, ainda o tempo do Natal, como falei, mas quem tem que viver esta missão, quem tem que assumir este desafio, vou colocar assim, agora sou eu e você. Vocês que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham, hoje são vocês que são chamados a serem os novos divulgadores, os novos missionários enviados a anunciar o Cristo Jesus. E este anúncio, ele deve começar na nossa casa, com a nossa família. Ai, padre, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não conheço muito bem, né, o Evangelho, eu não vou conseguir fazer talvez uma pregação, né, falar 1 hora para os meus familiares que estão ali. E deixa eu te falar que não é necessário. Até mesmo porque a maior evangelização é aquela que começa com o nosso testemunho. Porque se eu falar para você assim, ok, então é necessário pregar a palavra, anunciar a palavra dentro da sua casa 1 hora. E se eu falar assim para você, ok, você vai falar 1 hora. Imagina o resto do povo falar assim, não, padre, não faz isso com a gente não, coitado da gente. Tem que ficar escutando essa pessoa falar 1 hora na nossa cabeça. Ou o contrário, né? Você fala assim, meu Deus, agora chegou o dia de tal pessoa falar em casa. Eu não vou conseguir aguentar essa pessoa falando 1 hora na minha cabeça. Porque dentro da nossa casa é muito mais difícil anunciar o Evangelho. Porque dentro da nossa casa é muito mais difícil falar daquele que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque normalmente, passado um tempo, a primeira frase que sai é: ah, você fala, mas não vive.
Porque as pessoas que estão conosco dentro de casa, elas nos conhecem. Elas sabem das nossas limitações, elas sabem das nossas fraquezas, elas sabem até mesmo daquilo que nós temos como necessidade. Mas se nós testemunhamos com a nossa vida, mesmo que nós tenhamos tudo isso que acabei de falar, elas não podem negar o testemunho, a experiência que você viveu. E aí nós entendemos até mesmo o Evangelho de hoje, aonde o cumprimento da profecia vai dizer que Jesus, ele foi para uma determinada região para que a luz habitasse naquela região. Jesus foi até essas duas cidades para que nestas cidades, Zabulon e Neftali, as pessoas que estivessem ali pudessem ter um encontro com Jesus, e a partir deste encontro com Jesus, a partir do encontro com aquele que é a luz, pudessem então transformar as suas vidas. E porque a partir de agora existe uma referência, eles podem não somente ir ao encontro e conhecer esta referência, como imitar esta referência, como fazer aquilo que esta referência manda. No nosso caminho de salvação, na nossa caminhada rumo ao céu, muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades. Muitas vezes, e talvez até mesmo o nosso passado, comprove que nós erramos, nós falhamos, mas se você permitiu, e se você permite ainda, que esta luz que é o Cristo, entre na sua casa, entre no seu coração, na sua vida, então você é alguém chamado a anunciá-lo, a ser testemunha dele, a fazer com que o nome dele seja não somente proclamado, como percebido pelos seus atos. E aí então nós voltamos para esta semana, a semana da Epifania, da manifestação do Senhor Jesus. E é interessante que a fama de Jesus começa a crescer. Então, Jesus, por onde ele passa, as pessoas começam a ir ao encontro dele, e vai dizer o Evangelho de hoje que muitos iam ao encontro dele e levavam pessoas com diversas enfermidades. Pessoas até mesmo endemoniadas, e vai dizer o Evangelho que Jesus curava a todos. Jesus não chegava para aqueles que estavam ali necessitados da graça dele e falava assim: você está precisando de alguma cura, de alguma graça? Ah, eu estou. Mas como que está a sua vida? Você tem vivido corretamente? Jesus, ele ia ao encontro daqueles que se viam necessitados dele. Ah, padre, então eu posso ir até Jesus, ser curado e depois ir embora e viver minha vida, não mudar de vida? Azar o seu. Porque se você faz isso, você vai deixar de experimentar o muito mais que nosso Senhor tem para dar. E aí, onde nós entramos, justamente, na primeira leitura de hoje. Eu vou me manter um pouco mais na primeira leitura de hoje, até mesmo como uma introdução, para depois nós podemos rezar, para depois nós podemos pedir por nossas famílias. Afinal, esta missa que é dedicada às famílias, nós pedimos a intercessão da Sagrada Família. Nós então devemos fazer isso. Vou rezar pela minha família que me acompanha, você vai rezar pela sua família aqui ou em casa. Mas antes disso, vamos voltar um pouco então na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, que é retirada da primeira carta de São João, nós estamos no capítulo 3, o finalzinho dele, e depois nós vamos pegar mais alguns versículos do capítulo 4. É interessante que São João começa, a liturgia de hoje começa com uma promessa. E uma promessa que ela não pode ser confundida. Jesus, na verdade, São João, vai dizer que, caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, de Jesus. Nossa, então nós podemos pedir todas as coisas? Podemos. Nós iremos receber todas as coisas? Aí vem a condição, na primeira leitura, para receber aquilo que é
o que nós pedimos. Eu falo assim, nós pedimos, nós recebemos, porque nós, em primeiro lugar, guardamos os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus. E depois fazemos o que é do seu agrado. Então a primeira realidade que nós temos que buscar com a nossa vida é justamente viver os mandamentos que nosso Senhor nos deixou. Viver aquilo que são os mandamentos, aqui ele vai falar guardar os mandamentos. Eu sempre brinco que guardar o mandamento não é deixar ele trancado dentro de uma gaveta ou dentro de um cofre, não. O guardar, na tradição judaica, significa assumir de tal forma que aquilo está dentro de você, e porque você assumiu, está dentro de você, você vive. Então a primeira coisa que o Senhor pede a cada um de nós é justamente que nós vivamos, nós colocamos, em prática, coloquemos em prática aquilo que é o mandamento do Senhor. E a partir daí, nós então vamos dar passos para fazer aquilo que é do agrado dele. É interessante que tem uma outra tradução que vai falar, fazer aquilo que apraz, né, que é uma palavra que está ligada ao verbo prazer. Fazer aquilo que dá prazer a nosso Senhor. E aí nós precisamos de olhar para a nossa vida e perceber se nós estamos sendo coerentes, perceber se aquilo que nós realizamos está de acordo com os mandamentos do Senhor que nós guardamos e se tudo isso é agradável, prazeroso a nosso Senhor. Até mesmo porque, e é interessante, nós, quando guardamos o mandamento de Deus, nós, quando procuramos realizar aquilo que é agradável a Deus, nós não vamos pedir qualquer coisa. Nós não vamos pedir por situações ou talvez por dificuldades que sejam contrários à fé. Nós não vamos pedir por situações ou questões egoístas. Eu brincava, né? Sempre falei assim, imagina se Deus dissesse sim para tudo. Ainda bem que está no tempo de férias. Eu brincava assim, porque se fosse assim, eu ia lá na capela e falava assim, hoje eu não estou com vontade de estudar, então eu vou pedir para que a professora, né, tenha uma dor de barriga, né, fique em casa, né, e aí toda a sala de aula seja dispensada. Né, coitado de professor. Eu não vou nem falar de patrão, então, de chefe, né? Porque, né, coitado daquele que é responsável, né? Mas para dizer que nós, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, à medida que nós vamos entrando em comunhão com Ele, nós vamos atendendo até mesmo aquilo que é provação, aquilo que é, por exemplo, tentação, e aquilo que sim, que eu tenho que eliminar da minha vida, porque aquilo me afasta dEle. As provações, elas nos ajudam a crescer na fé. Elas nos ajudam a amadurecer na fé. Porque se tudo fosse lindo e maravilhoso na nossa vida, nós não teríamos até mesmo a necessidade de Jesus. Mas à medida que nós vamos sendo provados, a nossa fé vai amadurecendo, a nossa comunhão com o nosso Senhor vai amadurecendo, a nossa intimidade com Ele também vai amadurecendo. E não é qualquer coisa que vai nos derrubar, não, ao contrário. A gente sabe que Ele está conosco, a gente sabe que pedindo o Espírito Santo, Ele virá ao nosso auxílio. E assim então, nós vamos caminhando e vivendo, e superando, e lutando, ao ponto de muitas vezes as pessoas olharem para nós e dizer assim, eu não sei como você aguenta. E aí a gente dá uma risadinha, né? Assim, eu sei. Porque eu tenho Deus na minha vida. Porque é Ele que me dá força. Porque sem Ele, eu não sou capaz de nada. E São João, ele começa justamente com essa promessa, dizendo que Ele nos dá, mas existe essa condição de viver o mandamento e de continuar agindo segundo a vontade dEle. No versículo seguinte,
Ele até mesmo, São João, na primeira letra, carta, a primeira carta de São João, ele vai dizer, este é o seu mandamento. A primeira coisa é que creiamos, a nossa tradução vai dizer, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E depois o mandamento, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus. Aqui também existe uma outra tradução, que crer no nome significa crer na pessoa, crer em Jesus. Então, só não é acreditar no nome dele, mas acreditar em tudo aquilo que ele é. Jesus, Filho de Deus, Verbo encarnado, que habitou no meio de nós, que para nossa salvação sofreu a paixão, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Então, tudo isso é necessário para que um dos mandamentos, ele aconteça. Então, crer no nome de Jesus, porque tem pessoas que não seguem a religião cristã e crê que Jesus foi um homem que passou pela terra, foi um profeta, foi alguém que realizou o bem, porque existem dados históricos a respeito dele. Nós somos chamados a ir além. Nós somos chamados a crer que Jesus, sim, que o Verbo se encarnou, e que Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar, que Ele se fez carne, que Nossa Senhora carregou Jesus no seu ventre, que Nossa Senhora, após o tempo devido, deu à luz a Jesus, que Ele habitou no meio de nós. E assim, então, nós vamos acreditando em Jesus, para que deste modo nós possamos então amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Como muitas vezes cumprir este mandamento é difícil. Como muitas vezes amar alguém no dia a dia, na luta, nas atividades cotidianas, é complicado. Por isso que o primeiro que nós devemos amar é Deus. Nós amamos Deus. E porque nós o amamos, então nós somos alcançados pelo amor dele, e graças a esse amor dele, nós então caminhamos e nós realizamos a outra parte do amor, que é justamente ir ao encontro do nosso irmão. Como falo da família, de uma realidade familiar, como é bom quando nós encontramos uma família que, apesar das diferenças, que apesar das dificuldades, sejam elas materiais, esta família se ama. E a gente percebe. Você percebe ou não percebe quando você entra na casa de alguém e você vê que ali as pessoas, elas não se amam verdadeiramente? A gente percebe. O ambiente é estranho. As pessoas não se olham. Em alguns lugares mesmo as pessoas não se falam. Porque deixaram de lado o mandamento de Jesus, que é justamente amar o próximo, amar aquele que o Senhor coloca diante de mim na minha vida. E amor, ele não pode partir de um sentimento, é até mesmo um verbo, né? Amar. Então, amor, ele parte daquilo que é a minha decisão, ele parte daquilo que eu espero realizar com a graça de Deus. E aí, então, eu vou ao encontro e eu amo. Amo a Deus, e porque amo a Deus, sou capaz de amar as pessoas. São João, ele trabalha nessa carta uma doutrina herética, ele contra essa doutrina herética,
que é uma doutrina que negava que Jesus, ele realmente se encarnou. É uma doutrina que chama docetismo, uma heresia. E essa doutrina dizia que não, que ele é como se fosse uma espécie de fantasma que aparecia, desaparecia, realizava, mas ele não se fez carne. E aí a gente entra num grande processo teológico. Por quê? Porque se Jesus não assumiu a nossa condição de carne, ele não poderia ter redimido a nossa condição de carne. Então, São João, ao combater justamente essa doutrina herética, ele vai então falar desta questão dos espíritos. Aqui não fala, né, do Espírito Santo, não. Ele fala mais, né, de uma forma direta em relação àqueles que propagavam que Jesus não tinha se encarnado. Porque para essas pessoas, os docetas, a matéria é má. E se Jesus, como Deus, assumisse a matéria, ele iria se corromper. E Deus não pode se corromper. Por isso, então, ele vai dizer, né, São João, nesta carta dele, Cristo veio na carne, é de Deus. Mas todo espírito que não professa a fé em Jesus, não é de Deus. E é interessante que existe uma outra tradução que vai dizer que aquele que não professa que Jesus não é de Deus, mas no sentido que dissolve Jesus, ou aquele que divide Jesus, esse não pode ser alguém que está falando pela graça do Espírito Santo. Portanto, São João vai chamar este de contrário a Cristo, de anticristo. E aí nós não podemos, na nossa casa, dividir. Nós não podemos, na nossa casa, acreditar que ali tudo é mal, que ninguém presta, que aí a gente cai também numa outra heresia. Mas, acima de tudo, acreditar que as pessoas apenas parecem, né? Até o verbo que dá origem a essa doutrina, é doquém, que é ter a aparência. Não. Eu tenho que acreditar, pela graça do Espírito Santo, que aquele que está dentro da minha casa, que aquele que faz parte da minha família, ele é capaz de caminhar no Espírito da verdade. E porque ele caminha no Espírito da verdade, ele então é capaz de deixar de dividir, mas acima de tudo, começar a assumir e ser mais de Cristo. E é interessante que São João vai dizer, e ele usa essa expressão algumas vezes, vai dizer que vós, aqueles que acreditam no Espírito que tenho, né, o Espírito Santo, aqueles que professam que Jesus se encarnou, que Jesus não é dividido, estes são filhos de Deus, e estes venceram o anticristo. E aí ele encerra a primeira carta de hoje, dizendo: vocês vão ter adversários. Adversários que vivem neste mundo e que para eles este mundo é o que basta. Mas não deem ouvidos a eles. Ao contrário, porque nós somos de Deus, nós então buscamos querer cumprir e realizar a vontade de Deus. Nós vamos sempre ter adversários. Nós vamos sempre ter pessoas que vão dificultar a nossa caminhada de fé. Nós podemos pensar em grandes tentações, nós podemos pensar em grandes perseguições, mas muitas vezes aquele que vai provar a nossa vocação é uma pessoa que está próxima. Muitas vezes aquele que vai nos desafiar é alguém que a gente ama, e ama tanto. Mas o Senhor não quer que você tenha essa pessoa como inimigo. Até a palavra que São João usa é adversário. Mas São João, na verdade, ele quer, como ele começou,
que todos nós nos amemos. Que cada um de nós possa realizar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Nós estamos iniciando um ano, um novo ano. Eu não sei em qual condição a sua família se encontra neste momento. Eu não sei qual a necessidade que você veio buscar neste santuário, que é dedicado ao Pai das Misericórdias. Eu nem sei mesmo se você queria estar nessa missa, que é uma missa dedicada à família, porque quando fala em família, para você é uma dor, é uma luta. Mas se Deus te trouxe aqui, se você está acompanhando, é porque nosso Senhor quer que você seja luz no mundo, para que você seja aquele que manifesta. E porque você o ama, porque você vai ao encontro dele, porque você possui cada vez mais uma intimidade com ele, então até mesmo aquilo que você pede, você passa a receber. Porque você não vai pedir coisas à toa, porque você não vai pedir baseado numa preguiça, como eu dei o exemplo, né, da escola, porque você não vai pedir baseado no orgulho, numa vaidade, ou muito menos no espírito de vingança. Mas você vai pedir porque você ama e quer o bem. Por isso quero convidar você a se levantar para podermos rezar por nossas famílias, em nossas casas. E um grande gesto de amor é o perdão. Perdoar. Como é triste quando, e eu penso aqui no pai, mas sobretudo na mãe, que tem os filhos divididos, separados, por falta de perdão. E às vezes a pessoa nem lembra mais o que gerou esse atrito, de tanto tempo que faz. Mas o orgulho fala mais alto. Ok, mas você desperdiçou tantas oportunidades de amar e ser amado. Ah não, padre, mas eu não posso dar o braço a torcer porque eu tenho razão. Para que ter razão, quando na verdade o que você busca é o amor? Para que ter razão, quando na verdade o que você busca é ser amado? É ser acolhido, abraçado, transformado. E é isso, Senhor, que nós queremos pedir no início deste momento de oração. Que pela graça do Teu Espírito Santo nós possamos perdoar. E se você encontra nessa situação, vá pedindo a Deus: sim, Senhor, me dá força, Senhor, para perdoar. Que este ano então seja o ano da decisão na minha vida. Que neste ano eu possa, Senhor, perdoar aqueles que estão longe, aqueles que se afastaram. Talvez porque a culpa é minha, mas talvez até mesmo porque eu fui vítima e hoje eu não consigo ir ao encontro, porque é Ele que precisa perdoar. Mas você precisa do amor. Por isso, Senhor, envia, Senhor, teu Espírito Santo. Te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Peça isso, te procuro, diga te desejo, eu preciso nascer do alto. Eu preciso nascer do alto, te procuro, diz pro Senhor, te desejo, eu preciso nascer do alto. Eu preciso nascer do alto. Mais uma vez, te procuro, te desejo, eu preciso nascer do alto. Já não quero mais fazer minha vontade, pois sei que nessa vida, perdendo é que eu ganho, Senhor. Escolho abandonar todos
todos os meus conceitos, pois sei que só em Ti, vida nova eu terei. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra, peça. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, estende os seus braços e peça isso. Sobre a minha família, Senhor, sobre os nossos corações. Vem, Espírito Santo, então sopra, então sopra, então sopra. Canta isso, peça. Então sopra sobre a minha vida teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha família, sobre a minha família teu sopro de vida, Espírito de Deus. E solta a sua voz na linguagem dos anjos. Se você ora assim, vai entregando o seu coração, vai rezando. Vai permitindo que o Espírito Santo reze em você. Se você não tem o hábito, o costume de rezar em línguas, vai rezando da sua maneira, da sua forma, pedindo pela sua família, pedindo pela sua casa, pedindo pelos seus pais, pedindo você que é mãe, que é pai, pelos seus filhos, pedindo pelos irmãos. Estenda isso até mesmo a outros membros da sua casa. Vai pedindo que o Espírito Santo possa ir ao encontro de cada uma dessas pessoas. Talvez o que eles precisam hoje, mais do que nunca, é se encontrar, é deixar de ser contrários a Cristo, é deixarem de ser aqueles que negam a pessoa de Jesus Cristo, que acreditam no nome de Cristo, mas que não vivem, não fazem a experiência com Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos clamar, Senhor, por nossas famílias, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma dessas pessoas que andam afastadas, que têm experimentado, Senhor, aquilo que são prazeres para tentar te encontrar, quando na verdade o Senhor está, Senhor, a um passo. Como diria Santo Agostinho, o Senhor está dentro e eles estão procurando fora. Não, Senhor, que neste dia, Senhor, através da nossa súplica, da nossa oração, daquilo que nós estamos clamando, o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, de cada pessoa que aqui é apresentada, que as pessoas que estão rezando conosco também estão apresentando, para que assim sejam transformadas, para que assim possam acreditar novamente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo não é algo que foi falado, não é um pensamento, não é uma filosofia, não, ao contrário, Jesus Cristo é Deus, Ele veio, Ele está conosco, Ele veio a este mundo para nos salvar, e por isso nós podemos aclamar e pedir com força, com confiança, porque nós, como São João vai dizer, nós somos de Deus, e porque nós somos, nós acreditamos, nós pertencemos e nós pedimos confiantes que nós realizamos aquilo que o Senhor pede sobre nós. Então peça, meu irmão, peça, minha irmã, talvez é você mesmo que se encontra neste santuário, você que veio de uma forma ou de outra, porque era um desejo divino de conhecer apenas a região, a Aparecida, outros lugares, mas Deus te chama hoje a dar um passo na fé, Deus te chama hoje a ir ao encontro dEle. Deus quer que você deixe de lado este vício, Deus quer que você deixe de lado aquilo que é prejudicial, até mesmo porque você chega na sua casa, e muitas vezes quando você chega na sua casa, você possui uma raiva, você possui uma cólera. Por quê? Porque você não vive aquilo que a sua casa vive, porque você não consegue dar aquilo que você sabe que tem que dar para a sua casa, que é o amor, que é o perdão, que é a acolhida. Mas hoje, nosso Senhor, Ele quer te dar essa oportunidade de recomeçar. Então tome posse. Sim, Senhor, nós queremos.
e vá rezando. Vá permitindo que o Espírito Santo suscite, até mesmo dê direções, palavras acertadas, para que assim nós caminhemos na luz, para que assim nós creiamos cada vez mais na pessoa, no nome de Jesus. Sim, vem Espírito Santo de Deus. Venha Espírito Santo. Venha ao encontro. Venha ao encontro, Senhor, desta mãe que reza pelos seus filhos, desta mãe que está clamando, porque existe esse sentimento de guerra dentro de casa. Continue rezando, mãe, pelo seu filho, por esta situação. Até mesmo um saiu, não volta, não dá notícias. A oração de uma mãe, quando pede pelo seu filho, é o tipo de pedido que o Senhor atende. Reacende a nossa fé, Senhor. Sopra outra vez aqui, Senhor. Faze o que nós rezemos pela nossa casa, pela nossa família, por todos aqueles que nós trazemos e fazem parte, Senhor, do nosso sangue. Então sopra sobre a minha família teu sopro de vida, Espírito de Deus. Clama isso. Então sopra sobre a minha família teu sopro de vida, Espírito de Deus. Muitas vezes nós fazemos essa experiência com o Senhor e nós voltamos para casa mudados, transformados, e o próprio sentimento de leveza que vem, né? E por isso às vezes vem as lágrimas e tantos outros sentimentos. Mas nós não podemos iludir que o grande adversário de Cristo, ele não deseja que você seja feliz, sinta o amor, porque o próprio nome dele diz, ele é divisor, diabolus. Quando voltar para sua casa, não tenha dúvida do amor de Cristo. Não tenha medo de pedir esta força, esta graça para dar o passo, caso seja você que precisa dar o perdão, caso você precisa de uma reconciliação, mesmo sabendo que não é você que errou, mas você sabe que esse sentimento está dentro, pesado, ruim. Não tenha medo de amar dentro da sua casa. Talvez o fruto não venha rapidamente, mas ele virá, porque aquele que pede pelos seus não é orgulhoso, não é egoísta, mas deseja o bem, e a transformação vem porque ele acredita, ele confia, ele não duvida da presença de nosso Senhor na vida dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.